Salmo 103, versículos de 1 a 4, a palavra do Senhor diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém. Os irmãos colocar de pé, vamos fazer nosso voto de confiança e dependência do Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebam em nome do Senhor a saudação a vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos responder a saudação cantando o Salmo 100. Senhor nosso Deus, bendito e eterno Pai que está nos céus, Deus Todo-Poderoso, louvado, exaltado e engrandecido seja teu santo e bendito nome. Senhor nosso Deus, nos reunimos aqui nesta manhã do teu dia, primeiro dia da semana, o dia que o Senhor ressuscitou o nosso Salvador, para te dar o louvor, a honra e a glória que a ti é devida. Queremos, Senhor, te agradecer pela semana que passou,
Te agradecer pelo teu cuidado, por tua bondade, pelos livramentos. Te agradecer, Senhor, porque por tua graça e por tua infinita misericórdia, tu tens nos dado tudo o que precisamos para o corpo e para a alma. Te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos. Queremos, ó Senhor, neste dia, pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, cada visitante aqui nesta manhã, cada família, Senhor, aqui representada. Que a tua bênção, a tua graça, Senhor, seja sobre nós. Também, Senhor, reconhecemos que somos pecadores e por isso te rogamos pelas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, por sua obra naquela terrível cruz, que o Senhor nos perdoe os pecados, que o Senhor purifique, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, tirando de nós tudo aquilo que não te agrada, e que neste dia, Senhor, as nossas mentes e corações possam estar voltados para ti e para a tua palavra. Também rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a leitura e a pregação da tua palavra. E dá, Senhor, que neste dia sejamos fortalecidos e edificados na fé. Abençoe, Senhor, tua igreja ao redor do mundo. Lembramos especialmente da igreja perseguida, da igreja nas regiões de guerra, de conflito. Que a tua boa mão, Senhor, guarde e proteja o teu povo. Que o Senhor levante a tua igreja nesses dias, com o poder do teu Espírito Santo, para anunciar o teu Evangelho, anunciar o Cristo crucificado. Nós rogamos assim, por nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos agora abrir a Santa Palavra de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos fazer a leitura da lei do Senhor, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento,
nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Diante da lei do Senhor, nós fazemos confissão de pecados, também suplicamos a graça, a misericórdia do Senhor. Nós vamos fazer isso cantando o Salmo 51. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
temos o perdão dos pecados. E que grande consolação traz para nós esta esperança. Vamos, então, mais uma vez, abrir a palavra de Deus. Epístola aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 19 a 31. Romanos 3, de 19 a 31. Hoje nós meditaremos na bendita doutrina da justificação pela fé somente. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19, esta é a palavra de Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os incircuncisos, os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira alguma. Ao contrário, confirmamos a lei. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Vamos ainda cantar o hino 154, assim preparados os nossos corações para ouvirmos a pregação da palavra de Deus.
a nossa do Inário. Página 332, uma prática das igrejas reformadas, ler e também pregar sobre a doutrina conforme está no Catecismo, que é de 1566. Pergunta 59, do 23, pergunta 59. Que proveito você tem, afinal, que crê em tudo isso? Que em Cristo sou justo perante Deus e herdeiro da vida eterna. Pergunta 60. A grande pergunta 60. Como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Embora a minha consciência acuse-me de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, mesmo assim, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, do coração. Pergunta 61. Por que você diz que é justo somente pela fé? Não porque sou agradável a Deus pelo valor da minha fé, mas porque somente e apropriar-me dela. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo, prezados visitantes, chegamos neste domingo 23 do Catecismo de Heidelberg, e este é um dos pontos mais centrais na fé cristã, a doutrina da justificação pela fé. O Catecismo nos coloca diante de uma pergunta que não é meramente teórica, mas profundamente teológica e prática. Como um pecador pode ser justo diante de Deus? Essa questão não pertence apenas ao campo da reflexão, mas deve estar na consciência de todo aquele que reconhece a santidade de Deus e a seriedade do seu próprio pecado. Como podemos comparecer diante do tribunal divino sem sermos consumidos pela sua justiça? Como podemos ter certeza de que não estamos debaixo de condenação, mas debaixo do favor de Deus? A resposta apresentada pelo Catecismo é clara. Precisamos, precisa e inteiramente baseada nas Escrituras. Somente pela verdadeira fé em Jesus. Somente pela verdadeira fé em Jesus. Para compreendermos a profundidade e a importância dessa afirmação, é necessária situá-la no contexto histórico em que foi descoberto durante a grande reforma do século XVI. Naquele período, o ensino da Igreja havia, em muitos aspectos, obscurecido a doutrina bíblica da justificação, associando a aceitação diante de Deus a um processo que envolvia méritos humanos, obras, penitências e mediações sacramentais. A justiça diante de Deus era frequentemente compreendida como algo a ser progressivamente alcançado pelo homem. E assim, ao chegar ao final da vida,
ele dizia: se obedecer, Deus vai me colocar em um bom lugar. Então, foi nesse contexto que Deus, em sua providência, levantou reformadores que, ao retornarem às Escrituras, recuperaram a distinção fundamental entre a justiça exigida por Deus e a justiça provida por Ele em Cristo. Eu vou explicar. Ao estudar especialmente a carta aos Romanos, Martinho Lutero compreendeu que a justiça de Deus no Evangelho não diz respeito apenas ao padrão que Deus requer, mas ao dom que Ele concede gratuitamente ao pecador. Ou seja, não é apenas o que Deus exige, mas o que Ele providenciou para o pecador. João Calvino, outro grande reformador, por sua vez, desenvolveu com clareza sistemática essa doutrina, mostrando que a justificação consiste em um ato jurídico de Deus, no qual ele declara o pecador justo com base na justiça de Cristo, que lhe é imputada, que lhe é atribuída. Assim, a pergunta do catecismo: como você é justo diante de Deus, nos conduz diretamente ao ensino bíblico de que a justificação não é um processo de transformação interior pelo qual nos tornamos aceitáveis diante de Deus, mas um ato forense, um ato jurídico pelo qual somos declarados justos por causa de Cristo. Deus, sendo perfeitamente justo, não pode ignorar o pecado. Sua lei exige obediência plena e contínua. Diante disso, torna-se evidente que, se dependêssemos das nossas próprias obras, não haveria qualquer possibilidade de sermos aceitos por Ele. Entretanto, o Evangelho nos revela que Deus, por pura graça, concede ao pecador aquilo que Ele mesmo exige. Ele imputa, Ele atribui a justiça perfeita de Cristo àqueles que creem. Ele perdoa completamente seus pecados e os recebe como justos diante de si. Essa justificação não ocorre com base em qualquer mérito humano, mas unicamente mediante a fé. Fé que não é obra, não é uma obra que contribui para a salvação, mas é um instrumento pelo qual nos apropriamos de Cristo e de todos os benefícios. Como diz o catecismo em outro lugar, fé é as mãos que abraçam a Cristo. Essa doutrina permanece absolutamente necessária para a igreja em nossos tempos. O coração humano continua inclinado a buscar segurança em si mesmo. A medir sua aceitação diante de Deus com base em seu desempenho espiritual e a misturar de forma sutil graça e mérito. Deus faz a sua parte, nós fazemos a nossa. Parece tão bonito, né? Mas isso é misturar graça e mérito. Por isso, somos constantemente chamados de volta à clareza do Evangelho. Nossa aceitação diante de Deus está firmada exclusivamente na obra perfeita e suficiente de Cristo. E ela não oscila conforme as nossas obras. Não é que você hoje está perdoado e amanhã não
está perdoado. Você hoje está salvo e amanhã não está salvo. Não, a obra de Cristo permanece segura naquilo que Ele realizou de uma vez por todas. Um ato de justiça que perdoa todos os nossos pecados. Essa verdade que o domingo 23 nos convida a compreender com mais profundidade e abraçar com confiança. Que significa ser justificado diante de Deus. Sobre que base isso se fundamenta e de que maneira essa doutrina sustenta a vida cristã. Irmãos e irmãs, antes de compreendermos a beleza da doutrina da justificação, precisamos entender a sua real necessidade. Por que eu preciso ser justo diante de Deus? A pergunta do catecismo: como você é justo diante de Deus? Só pode ser respondida corretamente quando reconhecemos, à luz das Escrituras, a nossa verdadeira condição diante dele. A palavra de Deus é clara e direta ao nos mostrar que o problema do homem não é superficial. O homem não está doente, ele está morto em seus pecados. O problema do homem não é superficial, mas é profundo, é abrangente. Não se trata apenas de erros ocasionais ou falhas isoladas, mas é uma condição de pecado que nos coloca por natureza em culpa diante de Deus. O apóstolo Paulo declara em Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 e 12: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Essa é a avaliação divina e ela não admite exceções. Deus não nos compara uns aos outros, mas nos mede segundo a sua própria santidade. Diante desse padrão, nenhum de nós possui justiça própria. Em Romanos 3, agora no versículo 23, essa realidade é reafirmada. Nós lemos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado não é apenas aquilo que fazemos errado, é uma condição que nos coloca em falta diante da glória de Deus. Fomos criados para refletir essa glória, mas por causa do pecado vivemos distantes deste propósito e por isso nos encontramos culpados diante dele. Essa é a nossa real condição, essa é a nossa condição natural como homem e mulher. E essa culpa traz consequências reais e sérias. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, nós lemos: o salário do pecado é a morte. Tu veja, irmãos e irmãs, o pecado não é algo leve ou indiferente, não é um erro, uma falha. Não, o pecado é uma coisa séria. Ele traz condenação. Ele nos coloca debaixo do justo juízo de Deus. E a consequência desse juízo não é apenas a morte física. Não é que morreu e acabou, não. É a separação de Deus, que é a expressão da justiça de Deus contra o pecado. Separação eterna de Deus. Essa é a condição do pecador que não se arrepender, que não crê em Jesus.
Mas alguém poderia pensar, então a solução está em obedecer à lei de Deus. Basta obedecer, basta fazer boas obras, e aí nós vamos ser salvos, nós vamos ganhar a justiça de Deus. Mas a própria Escritura nos ensina que a lei não foi dada como meio de justificação. Também em Romanos 3, versículo 20 diz: grande apóstolo Paulo, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O propósito da lei é esse: nos revelar o que é o pecado. A lei é como um espelho, ela não nos purifica, não revela, mas revela quem somos. Quanto mais conhecemos a vontade de Deus, mais evidente se torna a nossa capacidade de cumpri-la perfeitamente. É isso que a lei faz. O grande apóstolo Tiago, irmão do Senhor, reforça isso de maneira ainda mais contundente ao dizer: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso significa que Deus não aceita uma obediência parcial. Ele exige perfeição. E agora? Como nós podemos nos apresentar perfeitos diante de Deus? Como nós podemos nos apresentar justos diante de Deus? Exatamente essa justiça que nós não possuímos. Por isso, irmãos, precisamos entender isso com clareza. O nosso problema não é apenas que precisamos melhorar, que precisamos nos esforçar mais. A nossa necessidade é muito mais profunda. Não precisamos apenas de ajuda. Precisamos ser justificados. Precisamos de um veredito favorável diante de Deus. Porque em nós mesmos nós já estamos debaixo de condenação. E é somente quando essa realidade é levada a sério, começamos a perceber a grandeza daquilo que Deus fez por nós. Se a nós ao nosso próximo ponto, sobre qual base Deus pode justificar o pecador sem comprometer a sua própria justiça. Irmãos, se até aqui vimos com clareza a necessidade da justificação, porque somos pecadores por natureza, nascidos em pecado, como diz o Salmo 51. Somos culpados, incapazes de produzir justiça própria. Agora nós somos conduzidos à pergunta decisiva: sobre que base Deus pode justificar o pecador sem comprometer a sua própria justiça? Entendam, irmãos e irmãs, essa é uma questão fundamental. Porque Deus não é apenas gracioso, Ele também é perfeitamente justo. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado, deixar para lá, nem declarar inocente aquele que é culpado, sem que a sua justiça seja satisfeita, sem que a condenação seja paga. Em outras palavras, a própria Escritura afirma isso em Provérbios 17:15, que o que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis diante do Senhor. Então o Senhor não faz isso. Ele não tem o pecador por inocente. A grande desculpa de muitos é: mas Deus é amor, Deus ama a todos. É verdade, Deus é amor, mas o seu amor não contrapõe a sua justiça. Deus é amor,
Portanto, se Deus nos justifica, isso não pode ocorrer a custo da sua justiça, mas em perfeita harmonia com ela. Deus não dá um jeitinho como fazem os juízes dessa terra. E é exatamente aqui que a obra de Cristo se revela em toda a sua profundidade e insuficiência. O apóstolo Paulo declara em Romanos 3, 24 a 26, que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, e mais adiante, a fim de ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Observe como esses versículos unem aquele que para nós parecia impossível. Aquilo que parecia impossível, agora o texto nos mostra claramente. Deus permanece justo e ao mesmo tempo justifica o pecador. Como pode isso? Isso só é possível porque a justiça que ele exige foi plenamente satisfeita em Cristo. A sua lei exigia a condenação. Cristo Jesus olhar e cumpriu a pena imposta. Cristo viveu a vida que nós não vivemos. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus em obediência ativa. Não houve pecado, não houve falha, não houve desvio. Como lemos em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui vemos a grande troca. O nosso pecado é imputado em Cristo, é colocado sobre Cristo, para que a sua justiça seja colocada, seja imputada a nós. Além disso, Cristo não apenas obedeceu em toda a sua vida, mas ele sofreu a penalidade que o nosso pecado merecia. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Cristo suportou o juízo de Deus em lugar do seu povo. A ira que era devida a nós foi derramada sobre ele. Isso significa que a justificação não é um ato arbitrário de Deus. Deus não está arquivando o processo, não está engavetando o processo. Deus não está ignorando o pecado, deixando para lá. Não. Pelo contrário, a justificação está firmada em uma base objetiva, histórica e suficiente. A obra substitutiva de Cristo. Deus nos justifica porque Cristo satisfez plenamente as exigências da sua justiça. Por isso, em Romanos capítulo 5, versículo 19, Paulo afirma: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos
se tornarão justos. Assim como fomos representados por Adão em sua queda, os crentes são representados por Cristo em sua obediência. Ele é nosso substituto e representante. Irmãos e irmãs, pesados cristãos, isso nos mostra uma verdade profundamente consoladora. A nossa aceitação diante de Deus não está baseada em algo que acontece dentro de nós, mas naquilo que Cristo realizou fora de nós. Isso não depende da intensidade da nossa fé, se é grande, se é pequena, nem da qualidade das nossas obras, mas da perfeição da obra de Cristo. Isso também nos protege de erros perigosos, o desespero e o orgulho. O desespero é vencido porque a nossa salvação não depende de nós. Não é por obras, não é por sua obediência perfeita à lei, porque ninguém nunca jamais obedeceu perfeitamente. Mas também nos exclui do orgulho, porque nada em nós contribui para a nossa justificação. Tudo está fundamentado nele, em Cristo. Portanto, quando perguntamos sobre a base da justificação, a resposta é clara: a perfeita obediência e o sacrifício suficiente de Jesus Cristo, imputada ao pecador pela graça de Deus. Isso nos conduz ao nosso próximo e último ponto: de que maneira essa justiça de Cristo se torna nossa. Como participamos dessa justificação? Irmãos e irmãs, tendo em vista que a base da nossa justificação está exclusivamente na obra perfeita e suficiente de Cristo, somos agora conduzidos ao aspecto final dessa doutrina. De que maneira essa justiça se torna nossa? E quais são as implicações disso para a nossa vida? A Escritura nos ensina com clareza que essa justiça de Cristo nos é concedida mediante a fé somente. Somente pela fé. Só assim os 5 pontos da doutrina da salvação. Em Romanos 3:28 nós vemos o apóstolo Paulo afirma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A fé não é apresentada como uma obra que contribui para a nossa aceitação diante de Deus, mas como um instrumento pelo qual recebemos aquilo que Cristo já realizou. Como eu já disse, como afirma o catecismo, a fé é as mãos que abraçam a Cristo. A fé é como um mendigo pedindo pão. E é por meio da fé que somos unidos a Cristo e participamos de todos os seus benefícios. Isso é reforçado em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé, portanto,
não é mérito humano, é dom, é presente de Deus. Como eu já disse, ela é, por assim dizer, a mão vazia que se estende para receber a justiça de outro, a justiça de Jesus Cristo. Por isso, o Catecismo afirma na pergunta 60 que, embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os pecados de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ainda ser inclinado a todo mal, no entanto, sem que houvesse em mim nenhum mérito próprio, pela sua graça, nos concede e imputa a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus atribui a mim como se eu nunca tivesse pecado, nem cometido falta alguma, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu, diz aqui o Catecismo, se eu o aceitar por fé de todo o coração. Coisa maravilhosa, que graça tão bendita. Mas essa graça, esse dom, esse presente de Deus, traz também implicações profundas e consoladoras para a vida cristã. Primeiramente, ela nos dá segurança. A nossa aceitação diante de Deus não oscila conforme o nosso desenvolvimento espiritual, porque não está baseado em nós, mas em Cristo. Como lemos em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se trata de uma paz incerta ou instável. Não é uma paz provisória, mas trata-se de uma reconciliação real, objetiva com Deus. Em segundo lugar, essa doutrina traz humildade. Se somos justificados exclusivamente pela graça, não há espaço para orgulho. Não há nada em nós que possamos apresentar com base para a base da nossa salvação. Toda glória pertence a Deus. Mas ao mesmo tempo, essa verdade também gera nova vida. A fé que justifica não está sozinha, isso está correto. Ela une o pecador a Cristo e por isso produz frutos. A consequência da nossa união com Cristo, da nossa justificação pela fé, são os frutos, são as boas obras. Em outras palavras, não somos justificados pelas obras, mas somos justificados para as boas obras. A mesma graça que nos declara justos é a graça que começa a nos transformar. Somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Agora deixa eu só dizer, essa glória pela qual nós somos transformados, muitas das vezes é o sofrimento, as decepções, as traições. E Deus trabalha em nós para que sejamos transformados. Por isso, meus irmãos, essa doutrina não produz a negligência espiritual, como foi a acusação já lá no século XVI. Mas essa doutrina nos leva à gratidão e à obediência. A obediência é fruto, é resultado da obra de
resultado da justificação. Quem compreende que foi gratuitamente justificado, passa a viver não para conquistar o favor de Deus, mas porque já foi aceito por Ele em Cristo. Assim, irmãos, irmãs, prezados visitantes, crianças, preste atenção. A fé é um meio pelo qual recebemos a justiça de Cristo. E a vida cristã, as obras que devem estar presentes na vida do cristão, é o resultado, é o fruto desta justificação. Recebemos tudo de graça e por isso vivemos em gratidão. Vivemos em gratidão. Recebemos de graça e vivemos agradecendo. É nessa certeza que a igreja descansa. Justificados somente pela fé, temos paz com Deus, permanecemos firmados em Cristo, porque Ele nos sustenta. O bom pastor não solta a mão de suas ovelhas. E assim, nós somos conduzidos a uma vida que glorifica aquele que nos salvou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos agora, irmãos, em resposta a esta palavra, cantar o hino 175.
Amado Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, chegamos mais uma vez, humildemente, perante Ti em oração, reconhecendo, Senhor, que nós mesmos não temos mérito algum, não merecemos nada perante o Senhor, pois somos pecadores, por natureza condenados à morte e à separação eterna de Ti. Mas, Senhor, como ouvimos na Tua palavra, tão somente por Tua graça, tão somente por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, por Sua obediência perfeita, ativa, porque Ele nunca pecou, porque Ele nunca falhou, e assim atribuiu a sua justiça, conquistou, ganhou a justiça para nós, pelo seu sacrifício terrível naquela cruz do Calvário, derramou o seu sangue em nosso lugar, para se perdoar os nossos pecados, nos dar vida e vida eterna. E louvamos o Senhor por tamanha graça. E louvamos porque depois de cumprir toda a sua justiça, de morrer pelos nossos pecados, o nosso Salvador ressuscitou, foi assunto ao céu e hoje reina soberanamente no trono celestial. E louvamos, ó Pai, porque não estamos sozinhos neste mundo, não estamos perdidos neste mundo de trevas e de maldição, mas a Tua graça está sobre nós. Tu tens nos dado a fé por meio da Tua palavra, Tu tens nos dado o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, tens nos dado a Tua palavra, tens nos feito parte do Teu corpo, que é a Tua igreja. Por isso, Senhor, Te louvamos, por isso Te bendizemos, ó Deus, por isso Te agradecemos. Queremos, Senhor, Te dar graça, ó Deus, pela semana que passou, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, Senhor, para com o Teu povo, por bênçãos que não têm fim. Agradecer ao Senhor das bodas, casamento do nosso irmão Geraldo, Doroteia. Agradecer, Senhor, que o Senhor trouxe paz e segurança. Nosso irmão Oina, Magda, louvando a Deus por eles estarem em nosso meio. Também, Senhor, que agradecemos pelo grande livramento que o Senhor deu à família do nosso irmão Amaury, livrando, Senhor, naquele acidente, não se feriram, não se machucaram. Rogamos a Deus que o Senhor os fortaleça, o renove, especialmente a nossa irmã Chegane, que o Senhor ajude, Deus, a superar esse trauma. Estou em guarda, providencia todo o necessário, Senhor, para que em breve possam estar novamente em nosso meio. Louvamos também, Senhor, pela melhora, recuperação da nossa irmã Jani. Rogamos que o Senhor continue abençoando sua vida, sua saúde. Também, Senhor, lembramos o irmão Verso, rogando, Senhor, por sua recuperação, por sua saúde. Lembramos também de Celina, pedimos a Deus por sua vida. Rogamos que o Senhor restaure, cure plenamente. Também, Senhor, oramos nossa irmã Monique, por sua gravidez, que o Senhor abençoe, que haja desenvolvimento e que seu tempo, ó Deus, o Senhor conceda a esta família filho saudável da tua glória. Nosso Deus e
Pai, queremos também nesta hora lembrar, ó Deus, das vítimas das chuvas ali em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, a terra tão seca, Senhor, muitas das vezes tudo bem, com tanta força, e a falta de estrutura dos municípios leva muitos a sofrer perdas e até da própria vida. Senhor, nós te rogamos pelas famílias enlutadas, rogamos que o Senhor console, conforte, oramos também, ó Deus, pelos governos estaduais, municipais, para que restaure, ó Deus, em tudo que foi estragado pelas chuvas. Também, ó Deus, que o Senhor conceda, ó Deus, sabedoria e conceda determinação política para que haja melhora nas estruturas dos municípios mais pobres, Senhor. Ó Deus, rogamos, Senhor, também que as chuvas cessem, que assim, em breve, tudo possa voltar ao normal. Nós entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Pois sabemos que tudo vem de ti e tudo coopera para o nosso bem. Oramos ainda, Senhor, pelo concílio das igrejas reformadas. Pedimos o Senhor de graça, sabedoria e as decisões que ali foram tomadas, que sejam, ó Deus, guiadas pelo Teu Espírito Santo, um espírito de humildade e reverência, para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja glorificado. Abençoe as viagens dos delegados até ali, guarda também enquanto estão ali naquela cidade. Protege tudo, Senhor. Nós te rogamos. Abençoe, ó Deus, também a semana que está dentro de nós, trabalho, os estudos, escola cristã, Senhor, supre, ó Deus, todas as necessidades. E abençoe todo o teu povo, Senhor, que estão aqui e toda a igreja ao redor do mundo. Nós te rogamos isso. Em nome e por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos e irmãs, nós temos agora como parte do culto também nosso momento de ofertório. Dizendo aos nossos visitantes que fiquem à vontade, não se sintam constrangidos, porque estamos membros da igreja e sabem a importância desse momento. Em seguida, nós vamos cantar Salmo 116, as estrofes 1, 3 e 4, será o canto final.
partam em paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.